A principal diferença que existiu entre o rei Saul e o rei Davi foi que no coração de Saul não existia o devido temor para com Deus a ponto de desobedecer às suas ordenanças. Em 1 Samuel capítulo 13, dos versículos 8 ao 14, podemos ver que o rei Saul deveria ter esperado pelo profeta Samuel para oferecer sacrifícios ao Senhor antes de ir para a batalha contra os filisteus. Mas as escrituras sagradas mostram que Saul, forçado pelas circunstâncias, foi e ofereceu sacrifícios, algo que somente os que eram separados para isso é que poderiam realizar tal ato. Como se não bastasse, em 1 Samuel capítulo 15, foi registrado que Deus havia ordenado ao rei Saul que exterminasse Agag, rei dos Amalequitas, e todo o seu povo, por conta do que ele tinha feito a Israel. Nada poderia ser poupado. Porém, mais uma vez o rei Saul tinha desobedecido a Deus, poupando o rei Agag e o melhor que eles tinham, incluindo os animais. Saul tinha sido totalmente reprovado por Deus por conta de sua rebeldia em não obedecer às ordenanças do Senhor. E ainda existe o fato de que Saul tinha sido escolhido pelo povo por não confiarem no próprio Deus como seu verdadeiro rei. Inclusive, Saul, que foi o primeiro rei de Israel, ainda tentou jogar a culpa da sua desobediência em seus próprios homens, como podemos ver em 1 Samuel capítulo 15, dos versículos 19 ao 21. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designada destruição, para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Meu Deus, e se tem uma coisa que desagrada profundamente ao Senhor, é alguns de nós não assumirmos a responsabilidade dos nossos erros. Porque fazendo isso, só iremos mostrar para Deus o quanto somos arrogantes e orgulhosos. Já o rei Davi, em todo o seu reinado, conforme que está escrito em 1 Reis, capítulo 15, versículo 5, fazia o que agradava ao Senhor e nunca tinha desobedecido a nenhum dos seus mandamentos, a não ser no caso de Urias, o Eteu, naquela famosa passagem do adultério de Davi com Batseba, registrada no livro de 2 Samuel, capítulo 11. O próprio apóstolo Paulo, num certo momento em que exortava o povo daquela época, disse aos israelitas que Deus tinha levantado Davi como rei, porque era um homem segundo o seu coração e fazia tudo o que agradava ao Senhor. Esse registro se encontra no livro de Atos, capítulo 13, versículo 22. Davi tinha sido escolhido pelo próprio Deus para governar o povo de Israel, por encontrar nele um coração disposto a obedecê-lo. Concluindo essa mensagem, temos ainda a questão de que no coração de Davi foi encontrado pelo Senhor um sincero arrependimento diante do seu erro quando cometeu adultério com Batseba e pelo fato de depois ter planejado a morte de Urias, seu esposo. Encontramos isso no livro de Salmos, capítulo 51, dos versículos 3 ao 4, quando Davi disse: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Infelizmente, essa sinceridade não foi encontrada no coração de Saul. Muito pelo contrário, havia falsidade e rebeldia. Pois o sincero arrependimento produz o abandono do pecado e de tudo aquilo que é desagradável aos olhos de Deus. E sem contar que Saul verdadeiramente perdeu a sua salvação, pois o mesmo cometeu suicídio. E no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 17, está escrito: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, meu irmão e minha irmã, agora fica a seguinte questão: que coração decidimos ter a partir de hoje? Um coração como foi o do rei Saul ou como foi o do rei Davi, em que Deus tinha grande prazer? Deixa aí o seu comentário, que é muito importante, até mesmo para que esse vídeo se torne relevante. Amém? Espero que você tenha gostado dessa mensagem e caso tenha gostado, já vai compartilhando aí com o máximo de pessoas que puder. Glória a Deus! Sou o Marcelo Oliveira e esse é o canal Guarda Instrução e Vive. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe e te guarde no nome poderoso do Senhor Jesus. Tchau, tchau.